Boa noite! Estamos online, canal JK, Jorge Krening, voltando às atividades aí. Semanalmente ou quinzenalmente, né? A gente traz aqui algum convidado especial para tratar temas atuais, enfim, esse é o nosso propósito aqui com o canal e sempre refletir, porque dessa forma a gente evolui e se mantém atualizado. Hoje, orgulhosamente, estamos recebendo uma amiga, acho que ela caiu, a Leti Metzger. Tá? Então, acho que tem um probleminha com a internet dela. Em breve ela está retornando. Tema: transformação digital na prestação de serviços. Então, a gente percebeu, pessoal, que com a pandemia, enfim, né, as empresas precisaram acelerar seus processos digitais, seu processo de como acelerar as vendas pela internet, mas ainda se tem muitos mitos, muitas crenças em relação à questão da transformação digital, principalmente no que tange a prestação de serviços, ok? Leti está retomando. Boa noite, Leti, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Desculpa aí, acho que a conexão não está ajudando muito. Faz parte, a gente vai falar de transformação digital. Seja bem-vinda. A Leti, ela é sócia fundadora da Turn Digital. Depois, ela já pode falar um pouco aí. Por favor, se apresenta para nós, por gentileza. Então, obrigada, Jorge, por essa oportunidade aí da gente estar compartilhando esse tema tão relevante, né, no ambiente corporativo e no mercado de vários segmentos aí que estão aderindo à tecnologia. Acho que é uma coisa bem interessante. Então, eu sou Leti Metzger, como você já falou aí. Estou há alguns anos já na estrada no digital e eu acho que a gente está vivendo agora uma fase muito importante, onde a transformação digital está fazendo várias mudanças e fez também bastante em mim, na minha carreira, enfim. E aí a gente trouxe a TAN Digital para fazer algumas parcerias e trazer oportunidade para várias pessoas no mercado. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Muito bom, Leti, ter você aqui. Então, a gente está com um tema aqui, né? Quando você caiu ali, eu meio que introduzi, a gente dá uma continuidade. A transformação digital, né? Nunca se falou tanto, nunca se deu tanta vazão para esse tema, né? Eu acredito que a pandemia tem acelerado bastante essa busca pela essa transformação digital, mas ainda a gente percebe alguns a gente ainda, os profissionais, quando eu falo a gente, eu digo os profissionais aí, os empresários um pouco amarrados ainda, né, tentando lutar contra o passado, né, a crença, né, e-commerce, enfim. Como você acha que a transformação digital está sendo conduzida? Como as empresas estão lidando com isso? E se você puder até trazer um conceito simples do que seria a transformação digital, enfim. Legal. Bom, a transformação digital é uma palavra assim que pode assustar muita gente, né? Mas a gente já não tem mais como viver sem ela. Se a gente for parar para pensar, o que não tem como a gente falar de transformação digital sem mencionar o que aconteceu na pandemia, né? Que foi tipo uma avalanche de mudanças no meio social, principalmente em termos de uso de tecnologia. Então, a transformação digital está no dia a dia de todo mundo, mas quando a gente fala de negócios e ambiente corporativo e, enfim, e novas tecnologias, novas tendências de mercado, a gente tem que pensar que
a tecnologia não é isso, não é tão assustador quanto a gente lê por aí, né? Uma pessoa que não é do meio tecnológico e lê alguma coisa ou escuta uma notícia falando em transformação digital, automaticamente já pensa que não é para ele, né? É alguma coisa de alguém fazendo um código ou é alguma coisa muito grande de alguma empresa gigante que está muito distante da realidade dele. Então, isso é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro acontecer. Mas, na verdade, a transformação digital é muito mais simples. Então, para que haja uma transformação para o digital, teria que ter o contrário do digital, né? Então, quando ela se transforma, ela tem que ter um estágio oposto do digital, que é a nossa realidade, todos os dias da nossa vida. Em tudo que a gente faz, em qualquer ambiente de trabalho, qualquer tipo de negócio, possui o não digital. E o que é esse não digital? É a forma como você lida com o seu negócio, o que faz. E a transformação digital nada mais vem fazer do que pegar tudo isso que você já faz através da tecnologia. E a tecnologia pode ser muito simples ou muito sofisticada, vai depender do que você quer, do que você pode, do teu recurso, o que você quer atingir, são vários aspectos, mas não é um bicho de sete cabeças como as pessoas costumam pensar. Principalmente as pessoas que não são do meio tecnológico, né? A gente está aqui nessa conversa, eu acho que ela é muito importante e o foco da gente falar disso é justamente para um público que não é do meio tecnológico, porque quem é do meio tecnológico tá para lá de avançado no conhecimento e não tem essa necessidade dessa informação, mas as pessoas precisam entender, né, a necessidade de inserir a tecnologia nos seus negócios, no seu dia a dia e tudo mais, porque é uma situação que ficou sem opção, sem segunda opção, como a gente viu na pandemia. E os mitos que eu me refiro é o seguinte, né? Não é um produto, mas sim uma solução, né? Pelo que eu entendi que você falou. É uma solução. Ela veio trazer, Sim, resolver problemas. Seria, exato. A gente pode a gente pensar o poderia dar, seguinte: o que eu posso te dizer? O mito que a gente fala que é esse medo, né? Esse medo de que não é para mim, não é para o meu negócio. Existe uma mistificação do que é a transformação digital, e isso é causada justamente pelas grandes empresas. E vamos dar um exemplo aqui muito claro, né? Eu acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas conhece a empresa Engie, fornecedora de energia, que é uma empresa sim. gigante no mundo, né? E quando a Engie fala de tecnologia ou de energia, enfim, as pessoas ficam assim, nossa, né? É uma empresa gigante, ou algumas pessoas nunca nem ouviram falar, talvez, na Engie. Mas o que a Engie fez? O que a transformação digital fez com a Engie? Foi uma obrigação, ela foi obrigada a fragmentar o seu negócio para poder atingir o varejo. Ou seja, hoje a Engie vende um produto específico para uma escola, ela é fornecedora de energia para uma escola, para um supermercado, para um pequeno negócio, qualquer empresa que queira contratar uma energia sustentável, mais em conta, ou enfim, painéis solares, eles têm uma variedade de serviços e eles utilizaram esse meio de chegar no público de forma geral. Então, a transformação digital mostrou para eles que o varejo seria um consumidor em potencial. Então, eles tiveram que se fragmentar para poder atender a grande massa. Então, é um exemplo que a gente vê transformação digital inversa, né? Você não usa a transformação digital somente para se construir um grande negócio, você também usa a transformação digital para chegar no pequeno. Então, para você ver que uma transformação digital não é um monstro, ela é acessível para qualquer um. Para chegar no pequeno, o pequeno tem que consumir pelo mesmo canal. Então, é bem interessante isso, porque ela faz também o caminho de volta, não só de ida. O monstro que você se refere seria a visão ainda um pouco distorcida, aquela visão do século XX, a cultura antiga em relação à visão que os gestores têm da tecnologia ainda está no século XX? Seria esse monstro que você se refere?
Olha, a gente sabe que existem muitas empresas, nós sabemos bem, que existem muitas empresas com grandes potenciais e são muito amplas no sentido geográfico, têm um posicionamento geográfico muito grande dentro do Brasil, que é um país enorme, e muitas até internacional, que ainda estão engatinhando em termos de tecnologia no seu dia a dia. Existem empresas que as soluções ainda não são aplicadas de forma simples, ainda existe todo um... É como se fosse um elefante branco ainda, né? Que as pessoas contratam coisas por falta de conhecimento, estruturas, sistemas e uma série de outros recursos tecnológicos que não conseguem aplicar no dia a dia e aquilo acaba virando um elefante branco dentro das empresas, não é utilizado, é um desperdício muito grande de esforço em todo um contexto de automação que não é aproveitado, porque dentro da própria empresa também existe isso, essa mentalidade de achar que se não for algo monstruoso, gigantesco, não serve para nós. Então, existe muito isso ainda, e aí isso cria-se um conceito de que a transformação digital é algo distante. O pequeno empreendedor, então, nem entra em contato com isso, porque ele pensa, isso é grande demais para mim, eu não... Se a empresa tal e empresa tal não conseguiu resolver com esse produto, com esse serviço, por que eu, que sou pequeno, vou conseguir, né? Então, é um problema bem sério que a gente tem aí eu diria que eu gosto muito de usar isso no meu negócio, a expressão aculturamento digital, que para mim, é o principal jargão, assim, que é onde você leva as pessoas a entenderem essa mudança que precisa acontecer dentro delas, é uma mudança de mindset. Se você for parar para pensar aí com a pandemia, mais uma vez, né, voltando sempre, a gente não tem como fugir, porque foi um marco tecnológico, a pandemia. Foi Sim. aonde o mundo teve que funcionar de forma virtual, obrigatoriamente. Sem querer, as pessoas foram obrigadas. Então, esse marco tecnológico que foi a pandemia forçou o aculturamento digital, que obrigou as pessoas a entrarem ali. É como aprender um novo idioma. Se você não for para um país e mergulhar na cultura daquele idioma, você não vai aprender. Você ir para uma escola de inglês 1 horinha por dia e não fazer mais nada, você não vai aprender. Então, você precisa mergulhar na cultura do país, enfim, para poder absorver tudo que precisa. E a mesma coisa no aculturamento digital. Se você não estiver utilizando, mesmo sem saber, metendo a cara e aprendendo, você não vai conseguir aderir aquilo na sua vida, não vai virar uma rotina. Então, a falta de visão do problema, sabendo que a transformação digital soluciona problemas, né? É a afirmativa que eu coloquei aqui para a gente dar uma evoluída, né? Resolver os problemas corporativos atuais, né? Exige novos princípios, modelos e dinâmicas, né? Eu acho que é isso que você se referiu em relação ao mindset. Uhum, uhum. Então, A a gente gente precisa ter a visão do problema, né? precisa. Uhum, sim. E quais são os principais problemas, Leti, das empresas hoje? É vender à distância. Seria um deles, um dos principais? Olha, depende do tipo de empresa, depende do porte da empresa, né? Então, a minha especialização é mais voltada para o pequeno e médio negócio. Então, apesar de ter bastante experiência no meio corporativo, as empresas onde eu atuei sempre tiveram recursos para resolver as suas questões, se não por via tecnológica, vamos falar de vendas, se não pela venda de forma tecnológica, contratar centenas de vendedores e fornecer um recurso enorme para que isso pudesse acontecer. Obviamente que isso também não encaixa mais. É necessário estar aberto, é necessário ter a mente aberta. Mesmo que você seja uma empresa grande, você precisa ter o seu negócio posicionado digitalmente. Eu acho que essa é uma questão fundamental. O maior problema que eu vejo corporativo é o posicionamento digital, que é quem é esse brand persona, quem é essa empresa, quem é esse negócio digitalmente, quem ele é, o que ele é,
o que ele oferece, como ele se porta digitalmente. Então, muitas empresas são maravilhosas e gigantes, mas não estão se colocando dessa forma digitalmente. Faz um site e tem vários sistemas dentro dela, enfim, mas não possuem uma relação direta com quem consome, né? E você pode fazer isso tanto para o teu cliente PJ quanto o teu cliente PF, né? Não é um bicho de sete cabeças, é possível chegar nessa relação. E precisa ter um pouco mais de humanização. Apesar da gente falar de transformação digital, a transformação digital não é um negócio, ela é um veículo de negócio. Então, as pessoas precisam entender que elas podem, as empresas e as pessoas precisam entender que elas podem ser gigantes, só que para que elas tenham essa relação com o consumidor, ela vai utilizar a transformação digital. E se esse comportamento não for humanizado, você não chega onde você quer chegar. Então, é como se fosse um contrassenso, né? Eu sou uma empresa e quero atender um cliente. Eu preciso dar para esse cliente um conforto do relacionamento. Só que eu preciso da transformação digital para chegar nele e não para fazer por mim, distanciando o humano da relação. É isso que a gente tem ouvido bastante falar. Hoje ainda estava lendo uma matéria sobre os bancos. Acho que era uma pesquisa no LinkedIn, algo assim. Sim. Sobre o banco digital e o banco tradicional. Então, os bancos tradicionais investiram muito, tem muitos deles que já têm as soluções digitais para competir com os bancos digitais, as fintechs, né? E só que o que está faltando ainda? Está faltando essa pessoa que postou isso no LinkedIn reclamava que ele contratou de um banco um pacote de relacionamento VIP e ele teve um problema e levou uma semana para receber uma resposta automática. E isso por conta de um pacote de relacionamento VIP que ele teve. E é um banco gigante. Né? Uma semana depois. Então, você pensa que um banco digital, você tem um problema, você fala, tudo bem, inicialmente você vai falar com o robozinho, porque, vamos ser sinceros, todo mundo utiliza a solução. Mas vai em algum momento, rapidamente, você vai ter um relacionamento com alguém, vai falar com alguém e o teu problema vai ser solucionado na maioria das vezes, né? Então, existe essa diferença de você usar a tecnologia, mas não humanizar. A transformação digital ela é necessária como veículo. Quando as pessoas entenderem isso, é como você precisa passar num tubo. Pega o teu negócio offline, adapta ele para passar nesse tubo para que ele possa chegar mais longe de forma mais fácil, mais simples, mas você vai junto com ele. Não é uma maquininha que vai sozinha. Então, é muito importante entender a transformação digital traz recursos para improvisar o relacionamento humano. Então, os insumos que necessariamente, né, você está falando esbarra em cultura organizacional, né, pessoas. Vai esbarrar de novo numa questão que é bastante falada, né, processos. Processos. Também a gente vai ter uma dependência bastante grande de pessoas. E o domínio da tecnologia, né, que vai fechar esse pacotinho aí. Então, como as empresas estão, você já falou que tem uma dificuldade, talvez, de alinhar essas cultura, processos, utilizar bem a tecnologia. Como a Turn Digital está trabalhando nesse sentido de ajudar essas empresas a realmente, né, passar por esse funil aí que você falou, né? Entrar num lado e sair transformado digitalmente. Sim. Bem, eu acho que você falou muito bem, essas três questões são os três pilares da transformação digital. Não tem como evitar isso, são as pessoas, o processo e a tecnologia. As pessoas, eu consideraria quem faz e quem consome, quem entrega e quem consome. O processo é a forma como isso é feito. Agora, a tecnologia é a ferramenta para você fazer. E se você não souber usar a ferramenta, alguém sabe para te ajudar, mas isso não te impede de fazer a transformação digital. Então, é muito importante entender isso. Dentro da TAN Digital,
a gente tem um foco muito grande, assim, como eu estava falando um pouquinho antes, em relação às empresas. As empresas, às vezes, as empresas maiores têm os seus recursos, têm as suas soluções, mas eu tenho focado em atender pequenos e médios empreendedores, pequenos e médios negócios e também muito prestadores de serviço autônomos, que são pessoas que hoje têm esse buraco, essa gap, vamos dizer assim, entre o que ele faz e o público. Então, o meu empenho com a TAM Digital eu costumo fazer 6 etapas do processo, onde essa pessoa pode ir se adaptando com cada etapa dessa e chegar no seu objetivo almejado, né? Então, quando a gente trata de trazer transformação digital para a prestação de serviços, a gente pode usar vários recursos e adaptar o que você faz offline, como eu dizia antes, melhorar ele, simplificar ele e trazer ele para o meio digital, onde ele pode ir mais longe. Você pode vender em qualquer lugar do mundo, você pode vender em qualquer idioma, você pode vender em qualquer cidade do Brasil, você pode vender da forma como você quiser. Então, a tecnologia, ela vem facilitar, ela vem agilizar o processo e vai te fazer chegar bem mais longe. Isso tudo de forma simplificada, né? O meu objetivo é simplificar. E a Renata aqui, a Renata Garcia Lima, que está participando conosco no chat, colocou uma questão, você falou da humanização, né? A medicina humanizada passou a viabilizar videochamadas com os internados, né? Ela fala, caramba, isso né? É muito bom, a medicina chegando, né? Através da tecnologia, né? Sim, a gente pode. Eu gosto muito de usar um exemplo bem legal que é o EAD, né? O EAD é uma coisa Sim. que antes da pandemia, vamos dizer assim, ele era totalmente desvalorizado. As pessoas, quando diziam que estavam fazendo um curso EAD, uma pós-EAD ou uma Sim, graduação sim, sim. EAD, eram totalmente excluídas das relações, porque era uma pessoa que estava fazendo um cursinho valita, ela não sabe, né, o básico, não sabe nada, porque o cursinho é EAD. Agora, olha só o que a pandemia fez, né? Ela pegou todas essas pessoas e fez com que elas fossem fazer cursos online. Então, é um Bom exemplo. marco, assim, eu acho que ele é o setor pioneiro, em transformação digital, para mim, na minha opinião, não há nada, e é um fenômeno hoje, porque uma das linhas dos meus clientes, ou se não todos, quase todos, vendem conhecimento online, que são coisas assim, você tem informação, você pode vender informação, você pode vender um produto físico, você pode vender um arquivo digital, dependendo do que você faz. Você pode vender pesquisa, você pode vender conhecimento através de uma mentoria, você pode vender treinamentos, você pode vender capacitação, você pode vender uma infinidade de coisas online. Assim como você tem diversos segmentos, pet, saúde, estética, infantil, educação, brinquedos, enfim, atividades físicas, você tem milhares de segmentos e todos eles têm produtos. A mesma coisa nos serviços. Cada serviço tem produto, serviço que você poderia vender. O produto, o serviço é o produto digital, é o produto que você vai vender. E existem milhares, as possibilidades são infinitas para isso. E aqui a Renata também nos complementa aqui, né? Ela fala o seguinte: na minha área, outro exemplo, a legislação viabilizar certames eletrônicos de contratações públicas, pequenos e médios participarem onde quiserem nesse país gigante, né? Se empenham em fornecer, né? Em crescer. Né? Eu acho que também essa questão aqui ajudou bastante, né? O digital. Sim, a gente vai falar de novo. Outro exemplo seriam os governos, né? Ela está falando de Sim, sim, legislação e sim, tal, a sim. gente vê os governos. Olha a automação que está acontecendo no dia a dia. Hoje você tem carteira de motorista digital, CTPS digital, título de eleitor digital,
tudo que você faz digital. O INSS é que está precisando digitalizar, melhorar um pouquinho aí, né? A saúde, né? Se a gente tivesse o nosso perfil lá online para poder consultar qualquer posto de saúde, enfim, todas essas conexões aí necessárias, seria maravilhoso, né? Porque a saúde é uma área que precisa muito. Mas a tecnologia chegou para todo mundo. Pessoas que não sabiam nem mexer direito no celular, hoje tem a carteira de motorista ali digital, você sai de casa com o seu telefone, você não precisa mais levar um documento. Isso é uma situação proporcionada pelo governo para qualquer cidadão. Então, qualquer pessoa na cidade pode ter isso. É um documento de identificação digitalizado. Não tem como ter medo da transformação digital, porque ela é tão real na vida e no dia a dia das pessoas, que se você é um pequeno e médio empreendedor, ou um microempreendedor individual, ou um profissional autônomo, e quer vender o seu serviço online, ou quer entrar para o meio digital, existe um universo de possibilidades e oportunidades que você nem imagina. Eu acho que é tirar e desmistificar isso, e vai, se tem medo, vai com medo mesmo, e vai aprendendo, vai entendendo e vai construindo algo que seja para o benefício do negócio dele, porque não vai ter como, não tem volta, é algo sem volta. E É um o caminho sem foco volta. tem que ser no cliente, né? O foco é solucionar problemas, o foco é solucionar problemas. Então, as empresas ainda, a gente não generaliza, é óbvio, mas as empresas ainda têm uma grande dificuldade de se colocar no lugar do cliente. E, portanto, né, ela não vai se sensibilizar em resolver o problema do cliente, né? Então, a pandemia, você falou que acelerou essa necessidade, porque do outro lado, né, as empresas ficaram de um lado, do outro lado ficaram os clientes, e de alguma forma essas necessidades precisavam ser resolvidas, né? Isso se acelerou, né? A gente falou aqui na área da saúde, a gente falou na área da educação. Como você vê a questão aí, a gente puxando agora um pouco para o meu lado aqui, a questão dos contadores, dos advogados, são clientes potenciais da transformação digital? Totalmente. Totalmente. Eles são típicos prestadores de serviço, que é o meu foco principal, além de outras áreas, obviamente, mas, por exemplo, existe um medo muito grande do que vai ser o futuro dos contadores, de tão impactante que veio a Sim. transformação digital para esse setor. Né? Como você disse que você é da área, né? É algo complicado. Ou esse E contador, ele vai ter que... aderir ou sumir. Seria isso? É o que eu gosto de dizer. Eu gosto de dizer assim: quem não está dentro, está fora. Não tem alternativa. Entendeu? Sim. Você não tem alternativa. O contador está num beco sem saída. Ele é obrigado a revolucionar. Aí, o que o contador vai fazer? O problema é que hoje existe. O meu medo maior é que alguns setores começam a construir os monopólios, né? Que esmaga o pequenininho. Eu não sei se seria bem a palavra monopólio, mas assim, eles se tornam tão engessados, tão fechados, tão lacrados naquilo e investem muito pesado em solução tecnológica e marketing, que o pequenininho ele vai sumindo e ele não tem capacidade de acompanhar isso. Por recursos financeiros, por recursos tecnológicos, por conhecimento do mercado, porque você sozinho, como contador, não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ter que ter um aliado tecnológico, ou uma empresa, ou de repente um funcionário para fazer uma revolução no teu... Não tem como fugir, você vai ter que radicalizar. Mas e aquele que é pequenininho e não tem a solução? Sempre tem uma solução. Então, a gente pode ver hoje, existem centenas de empresas de tecnologia que criaram contabilidade digital, né? Existe uma diferença entre a contabilidade digital e a contabilidade online, mas a contabilidade digital é aquela que agrega todas as questões do dia a dia de um escritório
escritório de contabilidade e também integração com os sistemas online para fazer toda a parte de processos naturais da contabilidade. O que é legal? Hoje existem redes de franquias, micro franquias. Se você é um contador individual, trabalha de casa já por conta da pandemia, ou você era funcionário de um escritório de contabilidade, aquele escritório fechou, você ficou desempregado, está atendendo alguns clientes, está sozinho, o que você vai fazer? Você pode aderir uma micro franquia de contabilidade. Então, seria uma solução interessante para uma transformação digital onde você não está sozinho, onde essa franquia vai ter todo o recurso tecnológico, vai ter todo o recurso de mídia, e você vai fazer o seu trabalho de contador que você sempre fez. Então, existem essas soluções. A mesma coisa para a área de advocacia. Uma solução interessantíssima que eu tenho visto dos escritórios de advocacia eles conseguem estar em mais espaços, o território ampliado, geograficamente falando, né? Colocando franquias dos seus escritórios em diversas cidades e estados do Brasil. Então, eles vendem as franquias para jovens advogados que estão em carreira, mini franquias, e colocam as logomarcas deles e levam à frente, vão vendendo aquilo. Um advogado, ele tem um computador, ele é um parceiro, um sócio parceiro daquele escritório, representando aquele escritório em outro estado, em outra cidade. Então, ele não precisa se preocupar com a tecnologia, ele basta utilizar a tecnologia. Então, você tem os dois lados. Você tem o profissional a transformação digital construída por uma empresa com mais recursos, teve essa visão e que pode trazer essa solução. Então, a transformação digital ela é fantástica por isso. Se você puder fazer sozinho, ela te ajuda, ela está pronta para te receber. Se você não puder, alguém se aproveitou dessa oportunidade e vai proporcionar para quem não pode. Então, soluções tem aos montes, né? A gente só precisa encontrar aquilo que se identifica melhor com a nossa forma de atuar. E você acha que, olhando para os portes, né, as grandes já entenderam isso, que o caminho é sem volta, né? Você que está convivendo mais com as pequenas e médias, qual é a maior dificuldade que você enxerga? Quais os dilemas, os paradigmas, né, para que as pequenas e médias aí busquem aí a transformação digital como solução dos seus problemas? Legal. Olha, eu tenho uma variedade muito grande de clientes. Os clientes são muito opostos uns dos outros. Então, eu tenho cliente de segmentos mais diversos. E é legal porque muitos desses clientes têm produto físico para vender. Muitos são exclusivamente de produto físico, que a gente realmente constrói e-commerce e faz essas questões todas da venda online, que é uma transformação digital também. Mas tem aqueles que têm serviço e produto, e tem aqueles que são somente serviço, que daí a gente chama de produto digital, que é vendido online. Considerando o que cada segmento, eu não quero falar do empreendedor que está por trás do negócio, eu quero falar do segmento em si, porque existem segmentos que têm um enraizamento em formas de lidar com o seu próprio negócio tão difíceis de se entregarem para a transformação digital, entende? Então, eu não quero dizer que isso tem a ver com a pessoa, eu quero dizer que isso tem a ver com o segmento dela. Então, o segmento dificulta, são muitos anos ou muitas histórias vividas de uma forma que essa mudança, Sempre que foi novamente assim? O aculturamento digital, é doloroso. Sempre foi assim, né? É aquele mantra, né? Sempre foi assim, por que eu tenho que mudar? Isso, Seria isso. a famosa resistência à mudança. E são duas coisas importantes, assim, porque eles querem a mudança. Isso é o mais interessante, eles querem. Eles querem muito a mudança, por isso vieram me procurar. E a gente faz muito aculturamento digital. Na primeira etapa do processo da consultoria, a gente faz o desenho modelo de negócio, é onde a gente isso mesmo.
O primeiro que eu faço é ouvir a história desse cliente. Então, eu peço para ele, vem, me conta a tua história. Então, eu escuto a história dele. Quando ele me conta a história dele, eu começo a fazer perguntas, então, para tirar ele completamente da zona de conforto, fazer ele pensar, ele tem que se sentir desconfortável na nossa conversa. Se ele não se sentir desconfortável na nossa conversa, nós não estamos mexendo onde deveríamos. Isso é É perigoso, bem né, Letinha? interessante isso, Isso é porque perigoso, né? Não mas é perigoso? eu não posso ficar. Não, de forma alguma. Se não houver trauma, não existe mudança. A gente precisa traumatizar para ter a Concordo, mudança. É muito legal, concordo. porque durante o processo é doloroso, mas depois a pessoa vem e fala: Poxa vida, você abriu minha mente, eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso. Que legal, agora eu estou pensando assim, e poxa, como que o meu negócio poderia fazer tal coisa? E é super possível, porque eu vou tirando, eu não crio nada, tá tudo dentro da cabeça da pessoa. É ela quem tem anos de estrada naquele segmento. E ela vai se descobrindo naquilo ali. Eu vou fazendo as perguntas que faz com que ela abra caixinhas na mente dela do negócio que ela nunca nem sabia que existiam. Então a gente traz assim um leque, tira a pessoa de dentro desse cubo que ela viveu ali a vida toda e coloca ela Na num caixinha, cenário onde a pista está correndo a 200 quilômetros por hora e que se ela quiser entrar ali, ela vai ter que estar preparada. E então o meu trabalho é ajudar ela nessa preparação e fazer tudo que é possível para essa pessoa amar um novo modelo de negócio, uma nova economia, nova forma de administrar, nova forma de gerir negócios, pequenos, médios, até os grandes. Né, a gente atende quem vier nos procurar e que entender o que precisa. Se o que eu ofereço atender esse cliente pode ser do tamanho que for, a gente atende. Então, é muito interessante isso, sabe? O meu papel é fazer essa quebra de conceito, mindset, agitar a cabeça da pessoa. Eu gosto, é a parte que eu mais gosto da consultoria, é isso. e fecha com a nossa afirmativa mestre aqui do início, né? Que a gente colocou, resolver os problemas atuais exige novos princípios, novos modelos e novas dinâmicas. Então, como é que você faz? Você levanta um diagnóstico, né? Como é, né? E como deveria ser através aí da utilização da transformação digital, né? Basicamente é isso. Antes e depois. Na verdade, como eu te falei ali, a gente tem 6 etapas da consultoria e a primeira delas é o modelo de negócio, onde a gente de fato faz esse bate-papo com o cliente, faz, vamos falar assim, brainstorm, onde a gente discute ideias e ele vai trazendo, eu gostaria, as pessoas sempre chegam para mim dizendo que queriam fazer um site. Sim. E aí eu digo para elas, Isso é o olha, mito da crença que eu eu não falei no sou início, né? fazedora de site. Então, a Hã? crença é essa, né? Transformação digital, preciso de um site. Mito, né? É. Uhum, é um mito muito grande. Eu preciso de um site. Eu falei, olha, gente, você me desculpa, mas eu posso até fazer um site para você, mas eu não sou fazedora de site, né? Não é o meu trabalho. Eu Sim, faço sim, sim. site, mas eu não sou fazedora de site. O que eu vou fazer? Eu vou levar o teu negócio para dentro da tecnologia. Vou colocar o teu negócio todo para rodar online. Obviamente, existem negócios que você não consegue digitalizar ou automatizar 100%. Mas dentro do que é possível, a gente vai no limite, a gente vai até 90%, 50%, se for 10%, se tudo que você puder fazer no teu negócio é um site e nada mais, você vai ter um site e vai ter mais coisa. Porque um site sozinho não sobrevive, então você precisa de todo o resto. É engraçado, assim, porque daí a gente conversa e a pessoa começa assim, mas como assim? Não, mas não era isso que eu queria. Eu gosto de fazer dessa forma, eu gosto de viajar, ir lá e falar com a pessoa em outro estado, ficar lá 5 dias. Aí eu pergunto, você viaja 5 dias e você atende quantas pessoas nessa viagem? Eu atendo 5 pessoas. Ok. Agora, se você fizer a mesma coisa online, você pode atingir 1.000 pessoas. O que você acha disso? Daí a pessoa fica assim, não, mas não é isso que Potencializa. eu gosto do contato. Você
Você pode ter as 1000 pessoas, e aí, quando você quiser ter esse contato, você pode fazer um evento presencial com essas 1000 pessoas, se elas quiserem aparecer. Então, você vai ter um contato muito maior ainda, porque o que você fez foi exponenciar a tua presença através do meio digital. É como eu sempre digo, é um canal. Transformação digital é um veículo. Tudo pode ser transformado digitalmente. Nós estamos aqui tendo uma reunião, uma conversa, um bate-papo, que se não fosse pelo meio digital, nem existiria. A gente estaria num café conversando, num restaurante conversando, e mais ninguém ia ficar sabendo da nossa conversa. Com a graça, né? Então, Exatamente. aí Aqui a a gente está primeira etapa é compartilhando. isso, é fazer essa bagunça na cabeça da pessoa. Então, aí depois disso a gente parte para a etapa do design de serviços, que é muito legal, porque a gente traz ideias e aí então a gente pega essas ideias e transforma ela em digital. Ah, mas eu faço isso. Não, você já pensou em que você pode fazer isso e mais isso? Não, não pensei. Pois é, e se você fizer isso e isso? Daí a pessoa começa a falar de coisas que resolvem o problema do design de serviço. Então a gente já constrói um serviço que ela já tinha e nem sabia que tinha, através a gente faz um Você blueprint, a gente fala, trabalha com UX, com existia, mas não UI. estava. Existia, mas não estava no nível de formalização adequado, talvez, isso? Existia no subconsciente dele, existia nas entrelinhas do dia a dia dele. Ele já fazia aquilo e nem que poderia ser isolado do contexto geral e ser transformado num produto. Então, eu gosto de pegar, é que a pessoa vende, o que você vende? Eu vendo, eu sou personal trainer. O que você faz? Você encontra o aluno e você treina ele na academia. Você passa um treino, fica ali pronto, acompanha ele no exercício e pronto. É isso que você faz. Só que desse processo, eu amo processos. Para mim, processo é uma coisa que eu adoro, assim. Eu tenho uma paixão por processo. Então, você vai pegar o começo, o meio, o fim. Você encontra, aí você começa a desmembrar os detalhes do que você faz. Você liga pelo WhatsApp, você liga para uma linha. Se você liga para o WhatsApp, por que você não usa o WhatsApp Business? Quando você usa o WhatsApp Business, você usa no celular ou no computador? Por que você não usa o WhatsApp Web ou instala o aplicativo no seu computador? É uma coisa simples, de uma coisinha. Eu estou dando um exemplo, né? Claro que daí depois vem como que você encontra, como é que é a frequência, como é que você agenda, como que você entrega. Você já pensou que um dia que você estiver doente, como é que fica? Você faz um vídeo, você tem a aula daquele exercício, você manda para ele, você é uma infinidade de coisas que o cliente mesmo vai te falando e você vai pegando aquilo e vai fragmentando. E você pode criar um leque de produtos enormes e você pode abrir, ampliar e construir algo gigantesco de um serviço simples. Criatividade, né? Acho que é um pré-requisito Muita, indispensável para a transformação digital. muita. Eu gosto muito disso. Eu gosto de pegar um emaranhado de coisas e vamos pegar cada pedacinho. E aí esse pedacinho pode ser melhorado e transformado numa coisa incrível e você ganhar dinheiro com aquilo, vender e nem imaginava que seria possível. O que é legal nisso é porque assim, muito desse trabalho, principalmente na área de serviços, tá? Porque um produto físico, ele é o que ele é o produto. Certo? Você vende copos. O que você pode fazer é você variar o formato do copo, tipo de vidro, enfim, eu não entendo nada de copo, mas eu estou te falando assim que é um produto. Agora, Sim, sim. o serviço ele precisa de uma outra coisa que não anda, que a transformação digital não tem como andar sem ela, que é a inovação, que é outra palavra que assusta um pouquinho. Mas a transformação está diretamente ligada à inovação. Você transforma. E para transformar, como eu disse antes, tem que estar num estágio off, transformado para o estágio on, que é o ligado, né? O desligado e o ligado. Então, você está num estágio desligado, transforma digitalmente, então agora você está num formato on, ligado. E aí, para que isso aconteça, tem que ter inovação. Só que, para mim, a inovação ela é muito mais. Para mim, ela é completamente baseada em criatividade e ideias, do que uma tecnologia nova. Claro que para essa tecnologia nova ter existido, alguém teve que ter uma ideia, né, uma criatividade. Então, uma coisa é uma onda, né, de coisas que levam até você também agir assim. Então, eu vou transformar
a minha aula de academia como. Então, eu tenho que ser criativa, eu tenho que inovar, eu tenho que fazer coisas diferentes, aquilo que você está batendo o martelo desde o início. E aí eu posso potencializar o meu negócio, a minha prestação de serviço. O Márcio aqui, grande abraço para o Márcio. Coloca o seguinte: produtores de conteúdo utilizam sites de marketing digital para alavancar sua renda, né? Criação de site próprio não agrega. Bom exemplo, né? Assim, eu concordo que as plataformas de marketing digital, é que assim, o marketing digital é outro universo gigante, né? Então, existem milhares de formas de se fazer isso. E o que eu entendo do site próprio é a questão da sua identidade. Né? E o marketing digital, mesmo nas outras plataformas, você pode levar sua identidade para dentro das outras plataformas. Então, é legal pensar que as plataformas que existem hoje no mercado são excelentes e, claro, é a mesma coisa que um e-commerce. Você ter um e-commerce no seu site próprio é onde você vai agregar mais valor. Mas você precisa chegar nos marketplaces, você precisa estar posicionado nos marketplaces para que eles possam também trazer essa visibilidade para você. Mas dentro de um marketplace, você também é um indivíduo com a sua identidade. Como, por exemplo, se você vai comprar numa Americanas, você vai lá e vê vendido por loja tal, entregue por loja tal. E você está no site da Americanas. O que é isso? É a sua identidade. Então, você precisa levar a sua identidade onde você vai. É muito importante isso. Porque se você for uma pessoa que não atender bem o teu cliente, um portal, um marketplace como Americanas, ela não vai se responsabilizar. Você vai ficar queimado, você daqui a pouco vai ser expulso da plataforma. Então, você é penalizado pela loja, mas você se queima de alguma forma. Você se queima, entende? E você está se queimando num ambiente onde tem muita visibilidade. Então, é importante você ter a sua identidade e ter um excelente atendimento, excelentes recursos para os teus clientes, excelentes produtos, enfim, todo um contexto de individualidade que a gente precisa sempre elevar, exponenciar, enfim. Muito bom, Leti. Olha como passou ligeiro, né? A gente já está aqui quase explodindo 1 hora, né? Que rápido que passa o tempo. Então, Que eu bom! estou aqui de... Falar disso é muito bom. Eu percebo, né? Mas a gente sempre esbarra, né? Os nossos assuntos aqui, a gente atua aí, né? Com questões de ordem aí. A gente tratou na live passada com o professor José Carlos Assunção, né? A ISO 37000 de governança, que traz todo esse contexto do propósito das empresas, né? A gente abordou na outra live e a gente esbarra de novo aqui num assunto que aparentemente, né, transformação digital, mas também que demanda uma mudança de cultura. Então tudo está convergindo, né? O mundo está convergindo e que vai e necessita de mudanças de mindset, seja como vocês querem chamar, mudança de cultura. A cabeça vai ter que abrir e a gente vai ter que aí tentar aí, que é difícil, né, Leti, a tal de disrupção, que se tanto se fala, né, que é a quebra com o passado, né, que poucas empresas conseguiram. Aí o Uber foi talvez o grande case, né, disruptivo, né, trouxe um novo modelo de negócios que ninguém imaginaria que todos nós aqui podemos nos tornar um táxi, né, abre aspas, um táxi, né, tendo um celular e um carro, né? A nossa casa pode se transformar num hotel, né? A gente tem um cômodo aqui que ninguém está usando e virar uma fonte de renda para mim de algo que até um tempo atrás estava aqui parado, né? Então, olha o que a transformação digital está trazendo, né, para as empresas, mas praticar a disrupção, porque pensar em soluções, porque o foco é cliente. Como eu posso resolver a vida do cliente? Né? Seria essa, digamos, o grande cerne que a transformação digital precisa ser utilizada, resolver problema do cliente. Certo. Eu penso isso, quando com o pensamento da turn digital, o próprio nome diz, né, tornar digital, foi uma coisa que, como eu já disse, né, o meu foco é o prestador de serviço de vários setores, de vários segmentos, e a minha preocupação é que
esse prestador de serviço tem um problema, ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que pegue na mão dele e diga: eu não consigo ir sozinho, eu tenho medo, eu tenho pânico da Sim, normal. tecnologia, eu não sei fazer nada, eu estou assustado. Então, as pessoas precisam dessa ajuda. E quando isso começa a nascer dentro delas, o brilho no olho você vê assim nas conversas, sabe? Nessas entrevistas assim iniciais, as pessoas levam assim para casa, para a vida aquelas conversas, porque a transformação digital já é passado, a gente já está atrasado. A gente já tinha que estar aceitando isso. Não tem mais a questão, mas não sei se eu quero. Você não tem essa opção mais. Se você quiser encontrar alguma coisa, chegar em algum lugar e ter algo, você vai ter que aderir à transformação digital. E a inovação em várias frentes, como o rapaz falou ali das plataformas de marketing digital, existem muitas inovações, todo dia está chegando uma possibilidade nova, e o mais legal é que está sempre mudando. Tem muita coisa que está chegando nova que eu não sei, tem muita coisa que você não sabe, tem muita coisa que muita gente não sabe, porque está toda hora chegando, todo dia nasce um monte de startups. Se você for parar para pensar nas startups que existem, tem 2, 3 caras aí trancados numa garagem, construindo um baita de um negócio digital que pode resolver o problema da tua empresa com uma mensalidadezinha de R$29,90 por mês. E você nem sabe disso, você pode ganhar fortuna se você contratar esse sistema. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, existe muita gente no mundo trabalhando para trazer solução digital e você não precisa ter medo dela. Que a gente encontra essa solução, vai adequar ela no teu negócio, vai fazer vai te ajudar. Você tem um problema e a gente está aqui para te ajudar a resolver esse problema. Muito bom, Leti. Eu vou deixar aqui, ó, o site da Turn Digital, né? Se você quiser aproveitar o momento aí para fazer uma propaganda, né? O site estreou agora recentemente, né? Fica à vontade, né? Tá fresquinho, saiu do forno. Isso. O que o pessoal pode encontrar lá? Enfim, fica à vontade. Então, a gente tem um trabalho de consultoria muito legal em transformação digital especializada em prestação de serviços para todos os segmentos que você puder imaginar. A gente está conversando com pessoas que querem vender feijão congelado, a gente trabalha com pessoas que querem vender café, confrarias de café, cursos de barista, a gente está trabalhando com educação infantil, franquias, a gente está conversando com psicologia organizacional, com artesanato, com o setor automotivo, até com agências de publicidade. São muitas frentes de bem opostas umas das outras. E a gente oferece a consultoria em transformação digital, é um pacote completo, né? Você tem o modelo de negócio digital, nós temos o design do serviço, que é onde a gente vai colocar o teu serviço para ser vendido online, dentro daquilo que for possível. Depois a gente tem a construção da estrutura online, que é onde vai operar todo o processo. Temos também construção de e-commerce para quem tem produto físico. Depois a gente tem toda a estrutura do marketing digital, que é inteligência de mercado, e tem também depois a parte principal, que é análise de dados, né? Que é onde a gente vai entender como é que esse negócio está rolando, e aí a gente vai tomando decisões com base em dados. Então, é uma coisa simples, muito legal, Decisão com acessível para base quem é em prestador de dados serviço. é uma outra Isso, live. daquilo que está operando online. A gente tem que Já, fazer. já Temos que é fazer uma uma para cada outra. tema. Agora você falou né, decisão baseada em dados. Isso é uma coisa que a gente vai ter que conversar numa outra oportunidade, que é um outro grande desafio, né? Se tem tanta informação, se tem tantos dados e não se utiliza, quantos por cento desses dados a gente se utiliza? Pouquíssimo. Pouquíssimo, né? Eu tenho um professor da minha especialização de e-commerce que diz assim, a área que ele tem uma empresa especialista em dados e ele fala que o jargão dele é menos achismos e mais dados, porque tem muita gente que está Perfeito. quebrando baseado no achismo. Então, e o dado que é de Perfeito. fato
solucionador e a pessoa ignora. Mas não, como? É difícil, né, a gente aceitar, às vezes, algumas coisas, mas o dado não mente. Então... Enfim, é aqui que a Renata também colocou de novo, falta de capacitação, enfim, não seria capacitação, talvez, o mundo, como a Leti falou, ele mudou, tá mudando, não é que mudou, né? A gente está falando que ele mudou, mas ele já está num outro nível. A gente está falando de algo aqui que já é realidade e que a gente tem dificuldade de acompanhar pela velocidade, né? Aquela questão do exponencial, e a nossa mente ainda tem dificuldade de acompanhar. Então, o que a gente precisa, né, Leti, talvez para a gente encerrar aqui uma reflexão, é a transformação digital, mas vai carecer de uma transformação cultural, né? A mudança vai ter que partir, né? O CNPJ vai precisar mudar, mas para ele mudar, necessariamente vai necessitar de uma mudança dos CPFs, né? De quem toma as decisões, né? E eu acho que talvez está aí o grande desafio, a transformação profissional, a busca para essa transformação. E aí a gente vai ter que buscar, as fontes são inesgotáveis, né? E para isso, né, você está aí, né? A Turn Digital está aí para ajudar a conduzir, né, os CPFs e os CNPJs nesse longo e talvez árduo processo de transformação, né, Leti? Uma coisa que ela falou legal ali, que essa demanda de trazer as pessoas para uma coisa nova é assustador. Claro que é. Mas é por isso que a gente existe. É por isso que a gente existe, justamente para você entender assim que você não está sozinho ou sozinha. Você não estará. Quando você contrata um serviço de consultoria como a Turn Digital, você vai ver que nós fazemos para você. Você não precisa fazer nada. A minha consultoria não é aquela assim que eu chego, tenho uma conversa com você e digo agora você vai ter que fazer isso, isso e isso, e viro as costas e fico esperando você fazer. Porque tem muita consultoria que a pessoa conversa e que a pessoa te diz o que fazer. Eu não digo para a pessoa o que fazer, eu faço por ela. Então, ela não precisa saber, ela não precisa ter medo, porque eu vou fazer. Eu e os meus parceiros, eu tenho várias parcerias com pessoas de todas as áreas de tecnologia. Eu tenho a empresa, eu não tenho funcionários na minha empresa, eu trabalho sozinha, porém, a minha equipe é composta de vários parceiros prestadores de serviço. Então, os meus clientes, quando contratam os serviços, eu tenho pessoas que realizam esses serviços. É uma cadeia, um grupo de pessoas que trabalham em prol daquele cliente para entregar e para fazer que o negócio dele funcione digitalmente. Então, você não está sozinho, você não precisa ter medo, você não terá que fazer coisas que você não sabe. Nós vamos fazer. Nós vamos te dizer o que precisa ser feito e te dizemos que nós fazemos. A gente não se mete naquilo que a gente não sabe. Então, a gente só vai fazer aquilo que a gente sabe. E o que a gente não souber fazer, a gente vai te indicar alguém que faça. E vai te dizer como fazer isso, como buscar, ou vai tentar te ajudar a pensar um pouquinho diferente para que seja mais simples e a gente possa te entregar. Pensar diferente, né? A gente usa os termos pensar fora da caixa, é isso aí. Isso aí, Leti, muito bom. Sucesso aí, te agradeço demais a estar falando contigo aí, uma especialista nesse tema. A Turn Digital aí com vários projetos bacanas, e tenho certeza que vai ajudar aí as empresas a passar por essa transformação digital que é extremamente necessária e sem volta. Brigadão demais. Muito bom ter você aqui, viu? Eu que agradeço de novo, né, pela oportunidade. Conversar com um mestre como você é sempre um prazer. Oh, que isso. Meu colega querido fala muito bem, eu adoro. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Que bom, Leti, que bom. Estou à E aqui está disposição. o site. Isso aí, da mesma forma. Aqui está o site da Turn Digital, Turn Digital Online. Pessoal, então a gente agradece aí a presença da galera, da Renata, aí, do Márcio, de várias pessoas que participaram e entraram. O nosso bate-papo, né, tá no YouTube, canal JK, tá? E deixe lá seus comentários, enfim, e a gente vai tentar aí estreitar mais o tempo para a gente trazer aí pessoas bacanas para conversar. E essa é a maneira aí, né, digital,
que a gente tem, né, Leti, de tá aí a transformação digital nos meios de comunicação, promovendo a troca de experiências, a troca de conhecimentos, né? Nesse momento único aqui que realmente seria difícil, não impossível, né? Mas seria muito mais complicado a gente achar uma data e um horário para a gente se encontrar, né? Obrigadão aí. Muito bom estar aqui. Obrigada, pessoal, pela força e a gente vai se vendo nas próximas. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Abração, Leti. Até a próxima.